Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês tenham ido bem na prova A1, né? A gente já deve receber as notas, já vou estar disponibilizando, juntamente com a nota das atividades, que os tutores também estão finalizando a conclusão, né, da correção das atividades e as pautas, né, que sempre são questionários. Esse ano eles estão encaminhando os relatórios por ciclo, né, para gerente do polo, né, para vocês poderem estar acompanhando, né, o professor ele tenta ajudar, né, mas cada um com a sua função. A gente vai iniciar agora sobre uma nutrição animal. Você sabe que é uma equipe, né, vários professores, e hoje vocês vão ficar com a professora Érica, né, ela que tem contribuído com o conteúdo das apostilas, então melhor ela do que qualquer um de nós para estar explicando, né? E vocês estarem conhecendo. A professora vai se apresentar aí, gente, então fique com a Érica e depois a gente se vê aí. Bem-vindo ao Tô Graduado. Eu sou a professora Érica. Durante as nossas aulas, iremos abordar pontos importantes sobre a nutrição e a produção animal, como conceitos básicos. Iremos falar também sobre a classificação dos alimentos, sobre a utilização da cama na produção de frango de corte, que são pontos importantes aí, pensando em atender aí uma produção animal com qualidade. E iremos abordar também um assunto que é pouco comentado durante a produção, mas tem grande importância, principalmente quando a gente visa o mercado internacional, que são os abates religiosos. A aula de hoje a gente vai abordar sobre os conceitos básicos na nutrição animal, né? Então, qual é a importância de entender esses conceitos aplicados na nutrição? Então, conceituar os termos básicos utilizados na nutrição animal é uma forma de compreender e entender, principalmente, as reações que ocorrem no organismo dos animais, principalmente quando visamos atender às necessidades nutricionais desses animais, principalmente quando a gente pensa aí nas exigências de cada espécie separadamente. E qual a importância da nutrição animal, pensando do ponto de vista aí das necessidades humanas e também para a produção animal, né? Então, quando a gente olha aí pensando em atender às necessidades humanas, a nutrição animal ela tem um impacto importante, principalmente quando a gente pensa aí no fornecimento de alimentos aí, né, visando a alimentação humana, que são os produtos derivados dessa produção, que é a carne, o leite, os ovos e a gordura. E também quando a gente pensa aí na parte de proteção, né, que os seres humanos utilizam alguns subprodutos que é derivado aí da produção animal. A gente tem a pele, a lã e também durante aí a produção animal, né, olhando essa parte do mercado aí de nutrição, também tem a parte aí de trabalho e também o lazer. E do ponto de vista socioeconômico, durante a produção animal se tem aí uma grande geração de renda e emprego. E do ponto de vista aí, pensando no contexto do sistema de produção, a nutrição animal ela também tem esse impacto importante, visando aí a colaboração, né, com o melhoramento genético e permitindo aí a massa expressão do genótipo, ou seja, quando você intensifica aí essa nutrição na produção animal, você vai estar contribuindo para que esse animal consiga expressar aí o seu máximo potencial genético, tendo aí produtos de qualidade, né, no final. E quando olhamos aí a ordem econômica, a parte nutricional, né, a ração, ela representa aí o maior componente, né, quando a gente pensa no custo durante a produção. É cerca de 50% a 80% aí dos custos totais aí da produção. Portanto, o sucesso de um sistema de produção animal, ele é dependente da adequada nutrição aí dos animais, principalmente quando você pensa
em ter no final um produto aí de qualidade. E alguns conceitos importantes em nutrição animal, vamos mencionar durante a aula, né, que são a nutrição, os alimentos, a alimentação, os ingredientes, aditivos, nutrientes, nutrientes essenciais, o metabolismo. Vamos abordar também conceitos específicos da digestão, da absorção, da ração, dieta e também com relação à conversão alimentar e à eficiência alimentar. Pensando em conceituar esses temas a fim de que, a partir do momento que você entra dentro de um sistema de produção, a partir do momento que você pensa na criação animal, você tem que ter em mente esses conceitos básicos a fim de você entender aquelas reações que ocorrem ali, principalmente no metabolismo animal. Então, o que seria a nutrição dentro do sistema de produção, dentro do conceito de nutrição animal, né? Então, é o mecanismo pelos quais os seres vivos recebem e utilizam os nutrientes necessários à vida. Então, a nutrição é basicamente todos aqueles nutrientes que aquele animal vai precisar para que ele consiga se manter e, ao mesmo tempo, produzir. E esse processo, ele dá às células do corpo as condições químicas necessárias para o bom desenvolvimento das reações metabólicas. Ou seja, esses nutrientes no metabolismo, eles vão estar interagindo para que esses animais eles consigam se desenvolver, né? Ou seja, para que eles consigam crescer e, ao mesmo tempo, produzir e reproduzir. Os alimentos, eles são substâncias que podem ser ingeridas, digeridas e assimiladas, contribuindo para a manutenção e a produção animal. Então, o conceito de alimentos é basicamente o que você estará fornecendo para o animal. Então, os alimentos podem ser tanto vegetais, animais ou sintetizados quimicamente. Alimentos vegetais, temos aí o milho, a soja, o sorgo, alimentos aí relacionados a produtos animais. A gente tem o sebo, tem a farinha de carne, tem a farinha de ossos. Então, são alguns exemplos de alimentos que vão estar sendo aí ingeridos e digeridos e assimilados aí pelos animais, que vão estar contribuindo para a sua manutenção e também para a produção. E os alimentos, eles são compostos por água e matéria seca. Tem alimentos que eles têm aí de 12% de água, outros já têm aí 80% de água. Então, dependendo do alimento, essa quantidade de água ela vai estar variando. A matéria seca, ela é dividida aí na parte orgânica e na parte mineral. A parte mineral é onde a gente vai encontrar os carboidratos, as proteínas, os lipídios e as vitaminas. Já a parte mineral são os macros e os micros minerais, sendo aí o fósforo, o cálcio, o potássio. Então, aí são componentes, né, importantes que vão estar agregando aí na parte nutricional dos animais. Os alimentos, né? Qual é o conceito aí de alimento dentro da nutrição animal? É o processo de fornecimento do alimento animal na forma mais adaptada às suas preferências e condições fisiológicas. Então, aí, a alimentação ela vai consistir no ato dos animais ingerirem e transformarem, assimilarem e utilizarem materiais de composição e propriedades definidas. Então, a alimentação ela pode ser fornecida para o animal, tanto na forma farelada, como na forma de grão, como na forma peletizada, tendo em vista que alguns animais precisam receber alimentos de formas específicas, como é o caso dos peixes, né? Que para eles a alimentação peletizada é mais apropriada, devido ao seu modo de vida. Os ingredientes são componentes de qualquer combinação ou mistura que constitui aí um alimento, e esses ingredientes eles podem ser classificados aí nos alimentos concentrados ou então nos alimentos volumosos, né? Então, os alimentos concentrados, eles são alimentos que contêm um teor de fibras menor que 18% e é rico em energia ou então proteína.
Exemplo aí de alimentos concentrados são o milho, são a soja, são o sorgo. Já os alimentos volumosos são alimentos com baixo concentrados em nutrientes e tendo aí mais de 18% de fibra. Então, os alimentos volumosos são alimentos classificados mais fibrosos, né? São alimentos que contêm fibra, como, por exemplo, o capim, a silagem, o feno. Então, são alimentos aí classificados como alimentos volumosos. Bom, os aditivos, eles não podem ser considerados alimentos. Eles são basicamente substâncias não nutritivas adicionadas aos alimentos para melhorar suas propriedades ou então o seu aproveitamento. Então, os aditivos na nutrição animal, eles vão estar atuando aí basicamente na intensificação da ação de alguns alimentos que você irá fornecer para os animais. Então, os aditivos, eles não são classificados como alimentos, e sim uma substância não nutritiva, que quando adicionada aí à alimentação animal, à nutrição animal, ela vai melhorar, ou seja, ela vai intensificar as propriedades aí desses nutrientes, expondo aí, né, permitindo com que os animais tenham um maior aproveitamento. E dentro aí da classificação dos aditivos, temos aí os aditivos tecnológicos e os aditivos organolépticos. Os aditivos tecnológicos são aqueles classificados como conservantes, antioxidantes, reguladores de acidez e entre outros, né? Já os aditivos organolépticos são os corantes e os aromatizantes. Esses aditivos, principalmente os organolépticos, eles são basicamente utilizados na ração com o intuito, por exemplo, de melhorar, ou seja, aumentar a palatabilidade daquela ração, daquela alimentação que está sendo fornecido para os animais. Então, os aditivos tecnológicos também têm várias funções, dentre elas aí a ação antioxidante, que vão estar aí prevenindo os animais aí de várias atuações por exemplo, de radicais livres aí na parte do metabolismo, então vai estar protegendo aí as membranas, as células e os tecidos aí durante alguns processos metabólicos aí durante a produção.